Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, nas vésperas do Dia das Mães, não é? Falando sobre mulher, mãe, maternidade, mecanização da vida, esses desafios todos que estão aí tudo muito misturado, né? Como eu falava ao final do bloco passado, a vida real vai ficando complexa, os desafios vão surgindo e parece que novos paradigmas vão aí realmente aparecendo. Então, nós vamos com calma aqui, porque, como diz o ditado, né, vamos com calma com o santo, porque o andor é sempre de barro, né? Vamos devagar com o andor, porque o santo é que é de barro, melhor dizendo. Agora, antes de continuarmos, nós vamos aqui para as ruas perguntar por que cada vez mais a mulher tem assumido a liderança em casa. Claro, já a doutora deu esse aceno ali no segundo bloco e a gente viu a complexidade disso, mas vamos ver o que as mulheres, não é, e os homens nas ruas respondem em relação a essa questão. Acompanhe. Pela igualdade mesmo, né? Porque elas brigaram pelo direito delas, hoje já trabalha até mais que muito homem, tem uma vida assim profissional tão corrida quanto a nossa, então nada mais normal que algumas assumirem esse papel, na minha opinião. Porque hoje em dia, assim, a gente sente cada dia mais necessidade, né, de tomar a frente das coisas, pela independência, pelo desenvolvimento do mundo mesmo, né? Acho importante. Elas têm mais responsabilidade em alguns casos que os homens. A vida tá difícil, né, para todo mundo, e a mulher agora, ela tá tomando frente, né, no lar, com os filhos. Então agora ela tá mais líder. Tá certo. Frei Moser, nessa mesma linha aí, antigamente praticamente aquilo que seriam os divórcios eram quase que impossíveis, mas isso hoje vem mudando, obviamente. Mas aqui gostaria que nós pensássemos numa coisa importante, que não é apenas o homem ou a mulher ou propriamente a mulher, mas a situação dos filhos. Como é que ficam os filhos nessa nova concepção de família, de sociedade? Como é que ficam os filhos aí? Meio complicado de novo. Hoje você está me colocando realmente contra a parede. Em primeiro lugar, segundo o IBGE, nós teríamos no Brasil 19 modalidades diferentes de círculo familiar, né? E aí você se pergunta, pois é, mas agora o recasamento, eu já perguntei, é o segundo, é o terceiro, o quarto, é o quinto, né? Porque é uma certa roda viva. Tudo isso é problemático. Agora, a nós cabe partir de uma situação. Você está diante de recasados. Como é que eu posso estender a mão a essa família, nova família, não é? Uhum. Perguntando-se como é que são tratados os filhos do primeiro matrimônio, começa por aí, não é? Como é tratada a primeira esposa, o primeiro esposo, uma série de interrogações. Agora, a nós não cabe jogar pedra em ninguém, apenas tentar ouvir a história, acompanhar, ver o que é possível fazer. Agora, o que está ocorrendo com uma certa frequência é que vão se mesclando tantas famílias que chega no fim você não sabe mais quem é filho de quem, não é? E isso, evidentemente, torna um quadro complexo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista religioso, não é? Como é que fica? Não é? Agora, volto a insistir, tem alguns que dizem, opa, o Papa Francisco agora liberou o divórcio. Não, não. O ideal é sempre o mesmo. Ninguém separa o que Deus uniu. Agora, a realidade também está aí. Nós não podemos fugir da realidade. Como enfrentar evangelicamente essa realidade de várias configurações familiares, né? Doutora, tem um sociólogo muito conhecido, né, polonês, chamado Zygmunt Bauman, e ele tem um livro justamente cujo tema é exatamente esse, Sociedade Líquida. Essa sociedade pós-moderna, onde não tem muito critério, o que vale é a sua verdade em detrimento da minha e a minha em detrimento da do outro e assim por diante. Eu vou construindo a minha ética, a minha verdade, o meu jeito de ser e de ser feliz e de encontrar o meu espaço. Quer dizer, nós estamos numa sociedade líquida. Esses referenciais um pouco mais sólidos, estáveis, e a senhora que tem experiência de consultório, eles continuam válidos. É uma espécie de, talvez, oásis no meio desse deserto que se transformou a vida pós-moderna. Eu nem estou falando mais de moderna, pós-moderna. Padre Hamilton, o que acontece, emocionalmente falando,
né? Todo ser humano precisa de algumas condições básicas para que ele se desenvolva com saúde, né? Isso já é comprovado cientificamente, todas as teorias, que existem as referências que uma criança precisa ter para que ela se desenvolva com saúde. Agora, a possibilidade do ser humano ela é imensa, né? Então, eu gosto de pensar que, desde que seja para o bem maior de todos, eu acho que a gente pode ter bastante cuidado quando as relações vão acontecendo, né? E olhando para isso com bastante carinho. Porque a gente tem, vamos pensar o outro lado da moeda também, crianças, indivíduos inseridos num contexto familiar bem engessado, pai, mãe, né? Tudo bem direitinho, mas que sofre vários tipos de assédios morais, né, de que não tem condições de desenvolvimento. Então, existem os dois lados. É importante a gente priorizar o desenvolvimento sadio, né, para o bem maior de todos, com muito amor, com muito carinho, e aceitar as condições da realidade que vem vindo, né, e tecendo esse tecido aí de uma forma harmônica, eu penso. Perfeito. Como que pastoralmente, Frei Moser, isso pode ser trabalhado? Claro, pastoralmente eu estou falando aqui do ponto de vista teológico, eclesial. Sim. Eu diria o seguinte, a palavra acolhida não é uma mera palavra, é uma atitude na qual você primeiro vai estudar a situação, ouvindo essas pessoas, não é, que pressupostamente vêm procurar um conselho, o que eu faço, eu estou nessa situação. É a primeira coisa. Em segundo lugar, o que vocês acham que podem fazer e em que eu posso ajudar vocês a caminhar. E essa ideia do crescimento, da vida saudável, não tenha dúvida, existem famílias bem constituídas aparentemente, mas na realidade viram um inferninho, ou seja, briga, e assim por diante. Às vezes a gente diria melhor que estivesse separado, não é? O que não significa justificar uma segunda união, mas às vezes a dignidade da mulher ou a dignidade do homem exige, não é? E São Paulo já previa isso, lá no começo do cristianismo, não é? Quando um se convertia e por isso sofria, não é? Assim, a pressão daquele que não se convertia. Bom, de qualquer forma, a ideia é acolher e tentar entender a problemática e ver o quanto nós podemos fazer. Às vezes não dá para fazer um retorno, não é? O voltar atrás, mas dá para consolidar uma situação menos ruim. Então seria basicamente isso, não é? Doutora, nós estamos nos dias que nos encontramos e pela experiência que a senhora tem, nós estamos mais evoluídos ou em vários aspectos aí involuímos, não sei. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que a gente está mais evoluídos, né, porque desenvolvemos mais intelectualmente, né, mas em termos emocionais e assim, essa palavra acolhimento, né, que é quando alguém vai procurar um sacerdote, ou um psicólogo, ou um médico, essa palavra está tão difícil de ser usada hoje, entre as pessoas também, eu acho que isso a gente às vezes evoluiu um pouco. Eu penso. Mas assim, não deixo de ter esperança, sabe? Eu vejo ali um gato pingado aqui, outro ali, os pontinhos que vão fazendo a diferença. Inclusive nesse tocante, por exemplo, porque parece ser um pouco atípico nós termos hoje partos naturais, porque em se tratando de toda a tecnologia que dispomos, então a cesárea já é o imperativo. A senhora tem verificado, eu não estou aqui voltando lá ao início, mas foi uma curiosidade que me veio agora, tem verificado um aumento na busca desta experiência mais original, e aí nós estamos falando de referencial, Frei, para iluminar o cotidiano das pessoas. A senhora tem percebido um aumento pela busca de casais, claro, mulheres especialmente? Com certeza, isso é o que me deixa bem feliz, assim, no sentido da evolução, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, uma delas nasceu em casa, planejado, né? Porque busco esse trabalho mais natural. E muitas mulheres têm buscado isso, muitas famílias, muitos homens, né? Os homens, assim, maravilhados quando eles podem assistir como é que é o milagre da vida acontecendo ali. Então, nesse ponto é bem interessante, assim, a sociedade, eu acho que nesse ponto é evoluindo. Frei Moser, então, o que dizer nesse momento para as tantas mães que nos acompanham, para as mulheres que estão conosco, para as jovens que pretendem
não é constituir a sua casa, a sua família, não tardiamente, mas razoavelmente num tempo oportuno, não tão reféns do sistema que nós vivemos, mas que de fato querem passar por um processo bonito e assim educar a sua família. O que dizer para elas no momento onde parece tudo está em crise, tudo está meio sem referencial? O que dizer nesse momento de uma forma, claro, na linha que a doutora apresentou, de uma forma esperançosa? Olha, você usou uma palavra muito apropriada. Não sejam reféns de ideologias, de modismos, porque agora tem que ser assim. Imagina o parto natural, olha o risco. Não, e existem certas linhas de pensamento que haver um risco no parto natural. Qualquer, eu diria, procedimento sempre comporta algum risco. Agora, importante, não seja refém de ninguém. Você tem que se espelhar, aqui no caso das mães cristãs ou pessoas cristãs, naquilo que nós chamamos o Evangelho. Qual é o ideal que nos é apresentado? Não é? O ideal é esse, não é? Que Deus une o homem e a mulher. E, portanto, então, que busque essa união e, dentro dessa união, que sejam generosos dentro das suas possibilidades em relação ao milagre da vida. Ela usou tão bem. O milagre é um milagre. Parece que alguns não pensam. A mecanização corrompe não só o coração, mas também a inteligência das pessoas. O que é isso? É um milagre. Já a própria fecundação, o desenvolvimento, não é, do embrião, do fetinho e até nascer, o primeiro dentinho, o primeiro sorriso, tudo isso é um milagre. Para mim, não precisa, vamos dizer, que santo faça tanto milagre. Os milagres acontecem no dia a dia, quando homens e mulheres têm coragem, não é, de assumir com responsabilidade uma nova vida. Tá certo, Frei. Mas, doutor, uma palavrinha final, por favor, então, às mulheres que nos acompanham nesta linha da esperança. E obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês. Mulheres, eu posso dizer para vocês o seguinte: acreditem no potencial de vocês, na capacidade, no dom da vida que Deus deu, né, de que é conceber, gestar e parir e criar os filhos, né? Os filhos têm muita referência com as mães. Tá certo, olha, e para você que nos acompanha, quero te fazer o convite, está aqui, ó, você não pode perder, no próximo dia 17 deste mês, um belíssimo encontro, Cristo é o Show 2014, direto do Mineirinho. Você pode ligar, adquirir aí o seu ingresso com essas participações especiais, não é? O Eros Biondini, a Celina Borges e o Padre Fábio de Mello. Ao final, vou estar ali também rezando, especialmente concedendo aos que ali estiverem uma bênção, não é, do Santíssimo Sacramento, para que possamos rezar e pedir a Deus especialmente pela paz, não é, num contexto de violência às mulheres. Não chegamos a entrar nesse ponto aqui não, mas quantas mulheres têm sofrido ultimamente, essa última pesquisa que saiu aí, ai meu Deus, com dados errados ainda, foi bem complicada, mas mostra um quadro dramático, porque são segundos no Brasil, a cada 7 segundos, 30 segundos, uma mulher é agredida. Isso é uma barbaridade, não é verdade? Então queremos a paz para a relação com as mulheres, nas famílias, na nossa sociedade. Então Cristo é o Show, juntos pela paz. Padre Fábio de Mello, Eros Biondini, Celina Borges, eu e você, ali no Mineirinho, dia 17. E ligue então para você adquirir o seu ingresso. 36540090 ou 84910067, claro, o prefixo 31, não é o DDD 31 aqui da capital mineira, tá certo? Para você um grande abraço, que bom termos a oportunidade de debatermos temas como esse, estarmos juntos. Obrigado, doutora, obrigado, Frei, obrigado a você que esteve conosco e a gente, claro, vai se encontrar com certeza na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Então até lá e um ótimo final de semana.